Olá, transtornos neuropsiquiátricos da infância, os chamados transtornos comportamentais da infância. Você tem notado, conhece alguém que tem criança especial em casa, em especial com o transtorno do espectro autista, que tem se falado muito, muito, que tem aumentado. Quem tem crianças em escola e às vezes sofre com esses encaminhamentos para psicologia, neurologia, às vezes psiquiatria, com as crianças com dificuldade de aprendizado ou dificuldades comportamentais, a criança é agitada ou é agressiva na escola e se gera esses encaminhamentos e muitas vezes desgostos aos pais, as pessoas encontram algumas dificuldades de lidar com isso. Hoje aqui nós vamos conversar sobre os principais diagnósticos diferenciais da infância a respeito do TEA, transtorno do espectro autista. Lembrando que o TEA acabou sendo mais falado, teve um apelo maior da mídia e da internet, as pessoas pensam muito nesse diagnóstico e vamos ver o que existe por trás disso. Nós já tivemos uma aula, eu vou tentar deixar um card aqui com um outro vídeo sobre os, a explosão diagnóstica do TEA, né, o crescimento dos diagnósticos do transtorno do espectro autista, mas aqui nós vamos abordar a deficiência intelectual, vamos abordar o déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno desafiador opositor, o transtorno de conduta e também outros transtornos que não são próprios da infância, mas que a criança também pode ter, que são a depressão, o transtorno de ansiedade e as psicoses na infância, até a doença bipolar do humor pode acontecer nas crianças. Nós vamos dar uma passada, nós vamos ver alguns casos clínicos e depois os critérios diagnósticos e alguma coisa de tratamento que assim consegue ficar mais ilustrativo para a gente estudar. Eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no campus de Sinop, onde eu também faço consultório médico particular. Esses são os meus conflitos de interesse, a universidade, o consultório, alguma atividade de perito médico judicial também me remunera, e às vezes professor convidado nas pós-graduações da Unifacip, não tenho nenhum contrato com indústria farmacêutica ou indústria de equipamentos e exames, e eu trabalho de forma independente, embasado na literatura científica, e o meu clinicar é com base na medicina baseada em evidência, conhecimento científico disponível, perspectivas e vontade do paciente e com base também na minha experiência clínica, decidindo as coisas juntamente com o paciente, o que é melhor para o caso particular dele. Vamos nos apoiar nos slides para a gente discorrer sobre esses principais diagnósticos diferenciais. Lembrando, vamos ver casos clínicos reais de livro e vamos seguindo. Então, aqui eu preparei esses slides, psiquiatria da infância e adolescência, para falar dos transtornos neuropsiquiátricos da infância. Prefiro falar neuro, porque alguns têm base neurológica, tanto é assim que muitas vezes as pessoas encaminham as crianças com problemas comportamentais para a neurologia, o que nos parece um equívoco, porque são doenças que são listadas todas no capítulo da psiquiatria. Então aqui está o meu site, eu sugiro muito que você visite lá e você vai encontrar um banner lá sobre transtorno do espectro autista, a explosão diagnóstica. Entra lá, você vai encontrar uma aula completa sobre isso. Você pode vir aqui no local de busca, aqui não apareceu, e digitar assuntos, onde você vai encontrar vários posts sobre esses casos e vai encontrar também aqui links para você me seguir no Facebook, no Instagram e se inscrever no meu canal de YouTube, onde tem bastante material para você estudar. Vamos com um caso clínico, então. Vou pedir licença e vamos ver. É uma paciente feminino de 15 anos, mora no interior do Mato Grosso, a ocupação é estudante. O nome do caso clínico são desmaios. Desmaios. Mora com os pais na zona rural e vem em consulta psiquiátrica. Conversamos juntos e separados, os pais dela e sem os pais dela, né? E o relato é de crises de desmaio e paralisias que se resolvem sem interferência médica, que já gastaram com exames, inclusive imagem cerebral, sangue, e foram todos normais. Está usando topiramato 25 miligramas e alprazolam meio miligrama, ambos estão aí em doses muito baixas. Aqui não tem ação terapêutica contra a epilepsia, aqui também não. Em Rio Branco, durante viagem, ela fez uma paralisia e foi investigada
Ontem desmaiou na escola e foi levada para casa pelos professores e ela conta sobre o episódio. Então, estava em Rio Branco, capital de outro estado, ela teve a paralisia, foi internada, foi investigada, não acharam nada errado, o médico deu alta com essas duas medicações. Voltando para casa, teve uma crise na escola, os professores perceberam, provavelmente tratar-se de um quadro nervoso, emotivo, levaram para casa, porque se fosse um desmaio verdadeiro de causa neurológica ou clínica, certamente teriam providenciado a levada ao pronto-socorro local. Continuando, feito o exame da adolescente, que foi cooperativa, com risos imotivados, e detectado marcado prejuízo de inteligência rebaixada, não consegue resolver problemas simples. Está no 9º ano escolar e não sabe o nome das capitais dos estados brasileiros. Não faz conta simples mesmo de somar, mas lê vagarosamente o cabeçalho dos impressos aqui no consultório. Não interpreta sequer concretamente provérbios populares ou fenômenos da natureza, denotando que não tem capacidade mental para discernir que os técnicos identificarão sua atuação. Quer dizer, estes desmaios ela tem, e é visível até para os professores que não são profissionais de saúde que aquilo não é um desmaio, que aquilo é uma atividade conversiva emotiva, que acontece e acaba se repetindo porque a pessoa vê que todas as atenções se voltam sobre ela e isso tende a continuar progredindo, acontecendo. Os achados, né? O que a gente enxergou do caso? São crises de desmaio que se resolvem sem intervenção médica eficaz. Ela está tomando subdose terapêutica do remédio, lá o médico deu para não ter que parar e explicar isso tudo que eu expliquei para a mãe e o pai dela aqui. Então, falaram que os exames estão normais, está tomando esse remédio aqui, não deu mais crise, continua em casa. Mas aquilo não está na faixa terapêutica. Os desmaios não causam lesões traumáticas pelas quedas. Então não é um desmaio, porque alguém desfalecer e cair vai se machucar inevitavelmente. Falta de aproveitamento escolar. Ela é péssima na escola. O exame revelou uma limitação grande de inteligência. Ela está lá entre o leve e o moderado de retardo mental. A linguagem e comunicação estão presentes e ela tem boa interação social. Ela é sociável, ela colabora com a entrevista, ela foca, então ela tem capacidade de se comunicar e ela tem interação social. Ela fica brava se contrariada, ela fica feliz se você trata bem ela. Então, ela não tem os critérios para TEA, para transtorno do espectro autista. Ela se comunica e ela tem boa interação social e ela não tem também um padrão restrito de interesse. E ela apresenta risos imotivados, o que é muito característico para o déficit de inteligência. Quais seriam os critérios para o déficit de inteligência? Os 3 critérios A, B e C a seguir devem ser preenchidos. Não basta um, tem que ter os 3. Déficit das funções intelectuais, como raciocínio, resolução de problemas, planejamento. Isso na entrevista a gente pesquisou e viu que ela não consegue somar. Tu pergunta para ela qual é a diferença do dia para a noite, por que o dia é dia, qual é o horário que o sol produz a menor sombra no chão, quando a incidência sobre nós, nosso corpo faz a menor sombra no chão, ela não consegue explicar. Deficiências de funções adaptativas que resultam em um fracasso para atingir padrões de desenvolvimento socioculturais em relação à independência pessoal e à responsabilidade social. Ela é dependente dos pais, tudo bem, tem 16 anos, 15 anos, mas ela está muito dependente ainda, ela não consegue fazer as coisas sozinha, a mãe tem que supervisionar tudo. Início da deficiência intelectual e adaptativa acontece durante o período de desenvolvimento. Então, para ser classificado como deficiência intelectual ou retardo mental, tem que começar antes dos 18 anos da idade. Em regra, as pessoas já nascem com isso ou desenvolvem isso ali nos primeiros anos de vida, em decorrência de desnutrição, meningite, assistência de parto deficitária. Características. É prevalente, quer dizer, acontece em 1% da população, com homens sendo os mais afetados que as mulheres. Isso é o que está na literatura, é o que está nos livros, 1% da população. Mas lembre-se que dar diagnóstico de deficiência intelectual é uma coisa difícil. Pega mal para o profissional, gera desgosto na família, quebra do vínculo médico com o paciente, médico-família, e as pessoas se evadem do consultório. Então, é um diagnóstico muito pouco feito, mas eu acredito que é muito maior a porcentagem da população. Olha, dá para se pensar aí que de 10 a 20% tem deficiência intelectual, ao menos leve. 1% deve ser o grau moderado e severo.
Basta pensar quantos alunos nós temos na PAI com deficiência moderada, que é de moderado ou grave, que pode frequentar a PAI. Todos esses trabalhadores comuns que não conseguem alçar voo, não conseguem subir nas carreiras, né? Talvez sejam limítrofes e alguns sejam portadores de deficiência intelectual leve. É um diagnóstico muito pouco dado, então ele não vai para o papel, então por isso que parece que a porcentagem é pequena. Mas, de fato, a gente suspeita que isso seja maior. Mas isso é uma suspeita minha, observação minha, você concorda ou acredita se quiser. Mas preste atenção que tem bastante pessoas limitadas para resolver problemas. Tem múltiplas etiologias, como genéticas, pode ser um defeito cromossomial, como na síndrome de Down, pode ser infecções, né? A rubéola neonatal, várias meningites pode fazer lesão cerebral e fazer toxinas pré-natais, prematuridade, nasceu prematuro, passou por hipóxia perinatal ali na assistência ao parto, e condições adquiridas. Veio a ter alguma doença que fez lesão cerebral, até um traumatismo craniano, desnutrição, pode evoluir com deficiência intelectual. As características, a causa mais comum é a trissomia do cromossoma 21 e a síndrome do X frágil, que afeta mais severamente os homens do que as mulheres. Fenilcetonúria, um erro inato do metabolismo, também pode causar, mas 1/3 dos casos não identificamos a causa. Quer dizer, você conhece o adolescente aqui nessa situação, percebe que tem deficiência intelectual, você não vai conseguir determinar por que aconteceu isso. Tem que procurar na história. Às vezes a mãe vai falar, não, o parto foi muito difícil, passou da hora, nasceu roxo, preto, teve que ser reanimado, ficou internado 1 semana, tinha dificuldade de pega da amamentação. Então você já deduz que isso aí foi uma hipóxia perinatal. Ou a mãe teve história de que teve sorologia positiva para rubéola, tem calcificações cerebrais, indicam aí que foi uma infecção neonatal ou durante o ciclo gravídico que fez essa lesão cerebral. Em nosso meio, a má assistência de parto parece ser a mais importante. Tem muita história assim de que no hospital não tinha médico, só tinha parteira, não conseguiu fazer o parto, só depois de tantas horas que apareceu o médico fazer a cesárea. Tem muitas essas histórias. Suspeitar em pacientes neuróticos, pacientes que têm muitas queixas estapafúrdias, totalmente incondizentes com a realidade, são muitos pacientes dissociativos e somatoformes, que são mais resistentes aos tratamentos e às orientações técnicas do médico, suspeitar que esses pacientes sejam portadores de deficiência intelectual, porque eles tecem as queixas deles, são examinados, são orientados que não há nada errado, e logo em seguida eles tecem a queixa muito parecida, só dando outro formato, tentando ver se investigam eles de novo, porque eles não têm capacidade encefálica de abstrair e entender que nós podemos sentir algumas coisas devido a causas nervosas e não necessariamente físicas no nosso corpo. Diagnóstico diferencial da deficiência intelectual com transtornos invasivos do desenvolvimento que tem áreas irregulares de deficiências. O autismo tem prejuízo da comunicação, da interação social. A síndrome de Rett tem perda de habilidades motoras e neurológicas. O transtorno desintegrativo da infância tem perdas de habilidades sociais e linguísticas, mas antes, os primeiros 3 anos de vida, já teve um período normal de desenvolvimento. O deficiência intelectual costuma se instalar no início da vida e continuar. Não tem um período de ganho e depois perder, como na doença de Rett e no desintegrativo da infância. Os transtornos de comunicação e da aprendizagem têm outras habilidades adequadas. A criança só tem dificuldade de ler, tem dificuldade de escrever, tem dificuldade com matemática, mas nas outras coisas ela tem as habilidades todas normais, você não vai classificar como deficiência intelectual. Se essa deficiência se instala depois dos 18 anos de idade, vai ser considerado demência, por critério temporal. E observe-se que, devido ao menor grau de estigma, boa rede social de apoio, incentivos fiscais e melhor vínculo com a clientela, os profissionais têm preferido dar o diagnóstico de autismo para estes pacientes. Já tinha falado sobre o estigma ruim da deficiência intelectual, que até mudou de nome de deficiência intelectual, de retardo mental para deficiência intelectual, justamente por causa desse estigma ruim. E muitas vezes a gente já encontra crianças, estudantes da PAI, faces típicas de síndrome de Down, vem da colega neurologista com o diagnóstico de Q90, ou seja, síndrome de Down, mais F84, autismo. E ela simplesmente não aponta o diagnóstico de F71,
que é deficiência intelectual moderada, que essa menina seguramente tem, e ela não preenche nenhum critério para deficiência, para transtorno do espectro autista, porque a menina se comunica, é afetuosa, ela regula bem o afeto, ela modula bem o afeto, ela fala bem, só ela tem o aprendizado dela prejudicado pela deficiência intelectual, e às vezes ela tem uma modulação muito exacerbada do afeto, justamente pela baixa tolerância às frustrações, muito comum na deficiência intelectual. Antes, muitos colegas não conseguiam verbalizar retardo mental e informavam que a criança teria um déficit de atenção e receitavam Ritalina, que eu costumava brincar, é como pôr querosene no fusquinha e querer que voe como um avião. Ritalina, se não tiver hiperatividade de atenção, Ritalina não vai ajudar a criança com deficiência intelectual. O tratamento dessas crianças com deficiência intelectual não tem um tratamento eficaz. O principal é a prevenção. As mulheres, para engravidarem estando grávidas, devem se abster do álcool na gestação, fazer as imunizações apropriadas antes de engravidar, como ter a imunização em dia para a rubéola, sífilis, e cuidar para não ter doenças infecciosas durante a gestação. O teste do pezinho é um alerta para a restrição dietética da fenilcetonúria, e outra coisa detectada no teste do pezinho é o hipotireoidismo congênito, que tem que ser tratado, senão também evolui com retardo. Outro nível de tratamento são as intervenções para reduzir o impacto na vida do portador de retardo com educação precoce, fonoterapia, terapia ocupacional, apoio familiar e traçar expectativas reais. O que eu estou falando aqui a respeito de fazer as terapias todas, né? Uma educação mais precoce, intensiva, fonoterapia para melhorar a fala, terapia ocupacional para treinar a criança a ser independente, os autocuidados, né? Apoiar a família e traçar expectativas reais. Porque o que acontece? A gente tem filhos, é para os filhos serem melhores que a gente, crescerem mais do que a gente. E essa criança que tem deficiência intelectual, não adianta a gente pôr expectativas que ela vai ser professor, engenheiro, médico, advogado. Ele vai precisar se ocupar de uma profissão mais básica, onde ele execute uma atividade rotineira, que tem um supervisor lá no local. Quando a deficiência intelectual moderada, vai conseguir até ocupar vagas reservadas aos especiais, lá no pacote, no supermercado, por exemplo. Se o retardo mental é grave, não vai conseguir, vai ser dependente de cuidar dos outros. E a deficiência intelectual leve é a maioria do nosso trabalhador comum aí, porteiros, zeladores, né, ajudantes de oficina, ajudantes de pedreiro. É aquela pessoa que trabalha numa ocupação braçal, supervisionada por outro, e ela não consegue subir de cargo na vida. O médico poderá ser necessário no tratamento da deficiência intelectual, né, para tratar os sintomas alvos, como violência, agressividade, sintomas neuróticos, muito frequente nessa população. Lembra que eu falei que eles têm muitas queixas conversivas? Né? E são queixas muito simples às vezes. Às vezes você está trabalhando no hospital e os peões que estão trabalhando na obra ali fazem ficha no pronto-socorro do próprio hospital e vêm te pedir assim, doutor, eu preciso de um atestado, porque eu, quando pego sol na cabeça, me dói muito a cabeça, tenho que pegar um atestado. É uma história assim, estapafúrdia, né? Que você tem que dar um jeito de desviar essa conversa dele, porque se você der atestado para um deles, a simplicidade da inteligência deles, vão acreditar que todos os outros vão acreditar que podem vir e pegar esse atestado e não vão precisar mais trabalhar no sol, porque colou essa história de que pegar sol na cabeça dá dor de cabeça, por isso merece um atestado. Então, são queixas neuróticas assim, muito simplórias nessa população com deficiência intelectual. E o médico muitas vezes vai tratar, o paciente é muito agressivo, vai usar o estabilizador de humor, carbonato de lítio, o paciente é muito agressivo, também às vezes até o neuroléptico pode chegar a ser necessário. E muitas vezes você tem que fazer um aconselhamento mais simples, né, para ele conseguir entender com pouca abstração, uma coisa mais concreta. E o desfecho daquele caso que nós estávamos vendo da menina de 15 anos com os desmaios, né? A minha hipótese diagnóstica foi F70, né? Deficiência intelectual leve com necessidade de supervisão e tratamento, porque ela estava dando sintoma, mais F44-7, ou seja, um transtorno neurótico, transtorno dissociativo misto, que ela tem sensações e tem alterações motoras de natureza dissociativa. Conduta: oriento exaustivamente os pais e indico o uso de neuroléptico em baixa dose. Quer dizer, um antipsicótico em baixa dose você usa para aliviar a ansiedade, para produzir sono, para sedação.
para os pais, pedi que ignorassem os quadros já conhecidos e investigados desses desmaios, dessas queixas, né? E levassem ao médico somente se notarem alterações reais, como sangramento, febre, vômitos com conteúdo. Por que com conteúdos? Porque às vezes tem pacientes nervosos que fazem um barulho de vômito e cospem no balde e você vai lá olhar, só tem saliva, isso não é vômito. Diarreia, deformidades, ou seja, caiu, está com o braço inchado, roxo, provavelmente fraturou de punho, você vai levar e quando acontecem acidentes, é claro. Não supervalorizar as queixas de desmaios, entre aspas, e também não demonstrar desprezo, ou deixar ela perceber que já sabemos da verdade, que aquilo não tem nada de grave, não é para verbalizar isso para ela. Apenas ignorar e deixar que siga a sua rotina após os acontecimentos. Desmaiou? Fica do lado, quieto, espera. Ela não vai conseguir ficar a vida toda ali deitada. Ela vai sentar, perguntar o que aconteceu. Não sei, você sabe melhor que eu, responde para ela. Estava aqui te olhando. Tá tudo bem? Vamos continuar. De onde nós paramos, continuamos. Também pedi que a mãe detenha a medicação e prover atenção em momentos bons. A mãe deve ficar com a medicação e dar a medicação para ela tomar e assistir. Porque como ela, no fundo, ela sabe que não há nada de errado, ela não vai querer tomar essa medicação. Ou às vezes, muitas vezes os pacientes fazem mau uso, tomam demais, tentativa de suicídio, essas coisas. Então é melhor a mãe deter a medicação, dá para ela assistir tomar. E a mãe tem que tentar, em momentos que está tudo bem, que ela está sem queixa, serrar em cima da filha dela e oferecer uns minutos de conversa, de atenção, de carinho. Para quê? Para ela compreender no subconsciente dela que existe atenção para ela, mesmo se está tudo bem. Não precisa ela estar com queixa, não precisa ela estar desmaiada, não precisa ela estar com dor para que alguém dê atenção para ela. Porque olha só o que aconteceu. É a filha mais velha, tem outras duas crianças menores em casa. Os pais moram no sítio. No sítio se trabalha desde antes de clarear o dia até anoitecer. É lógico que esses pais dão muito mais atenção ao trabalho e aos filhos menores. E ela é uma moça de 15 anos que, infelizmente, ela não está nos padrões de beleza da nossa sociedade. Então, eu suponho que os meninos não estão atrás dela, não estão dando atenção para ela. Ela é portadora de deficiência intelectual moderada, então ela não consegue oferecer cola, caderno, ensinamento para os colegas dela, também não deve estar recebendo atenção dos colegas. Quando eles foram nas férias dos pais lá para a terra deles, que fazia muitos anos que os pais não voltavam lá, todo mundo certamente estava dando atenção aos pais dela. E a hora que ela caiu doente, ela pode ter tido lá até uma virose, dor de barriga, fez uma lipotímia e teve que internar. Todas as atenções se voltaram sobre ela, os pais se voltaram a atenção para ela, os parentes, tudo foram visitar o que foi que aconteceu, etc. e tal. Inconscientemente, a pessoa tende a manter essas queixas, porque assim mantém as atenções sobre ela. E o que eu pedi para os pais foi justamente isso, não dar atenção às queixas, só vão dar atenção se ver sangrar, ter febre, ter vômito, ter diarreia, ter uma deformidade ou se acidentar, e tentar em momentos que ela está quieta ou está tudo bem, serrar sobre ela, pelo menos um momento do dia, o pai e a mãe, oferecer atenção para ela. Convém psicoterapia e se revisar as expectativas acadêmicas para evitar frustrações futuras. Fala que essa deve dizer assim que estava estudando e que ela quer ser advogada, por exemplo. Não dá. Eles têm que fazer ela fazer o primeiro grau, o segundo grau e ensinar uma profissão mais simples para ela não se frustrar e ficar tendo sonhos grandes. Às vezes você encontra um rapaz assim e está sonhando que quer ser cientista, quer ir para a NASA, quer ser oficial aviador da aeronáutica, e a gente sabe que é totalmente inviável sendo portador de deficiência intelectual. E o que eu prescrevi para ela? Amprequetil, que é a clorpromazina, um antipsicótico antigo, lá em 1950, o primeiro antipsicótico eficaz, mas que ele é antipsicótico a partir de 200 miligramas por dia. E 25 miligramas é uma dose só sedativa que vai garantir que ela durma cedo, assim ela regula o ciclo circadiano dela e mais as medidas comportamentais vão seguir adiante. Isso eu já atendi tem mais de 4 anos, foi só esse atendimento e nunca mais atendi. Poderia ser diferente, poderia fazer um atendimento diferente, valorizar as queixas, mandar fazer mais exames, mandar passar pela psicóloga, falar para os pais que tem que investigar, que a gente não sabe o que é ainda. Certamente eu ganharia muitas e muitas consultas. Mas como eu já ensinei os pais como resolver isso, provavelmente resolveram, e se não reapareceu para consultar, deve estar bem, ou às vezes não está bem, pode estar com outro colega. Mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte, vou desligar a minha cabeça, dorme tranquilo com isso.
E aqui está sobre a deficiência intelectual, que aqui ainda está com o nome antigo, retardo mental, leve, moderada, grave, profunda. Né? Basear só no QI é inadequado. É lógico, você tem que olhar a história do paciente, ver o exame do estado mental dele, ver se os prejuízos estão presentes em todas as áreas, mas o QI você vai diagnosticar. Então, o QI de 70 para cima é normal, e o QI de 70 a 80 é dito limítrofe. Parece que a maior parte dos brasileiros tem o QI ali perto de 80, 87, que seja bem perto do limítrofe, né? O QI de 52 a 70 é o leve. Eles conseguem se alfabetizar e eles têm capacidade civil e laboral, capacidade para trabalhar. São os trabalhadores braçais mais simples que não conseguem subir na carreira. A deficiência intelectual moderada, que é de 36 a 51, eles precisam de ensino especial, eles ocupam as vagas lá da PAI, ocupam vagas de especiais, e eles precisam de assistência para as atividades de vida, de instrumentais de vida diária. Eles vão precisar, eles conseguem até ter o autocuidado, assim, atividades de vida diária eles conseguem fazer, mas atividades instrumentais de vida diária, que aí é o banco, se conduzir, assinar o papel, eles não vão ter capacidade, vai ter que ter o responsável deles para fazer isso. F72, retardo mental grave, o QI de 20 a 35, esse todo mundo nota que tem deficiência, eles são analfabetos, eles têm uma fala pobre e muitas vezes que não dá para se entender, eles emitem sons. E eles precisam de auxílio para tudo, até para as atividades de vida diária, auxílio para comer, para se vestir, para se higienizar. E o retardo mental profundo, F73, tem um QI menor que 20, é o popularmente chamado de PC, paralisia cerebral. Eles precisam de auxílio para as atividades de vida diária e geralmente são acamados ou cadeirantes. E basear só no QI não é apropriado. Transtornos de humor da infância. Aqui a gente deixa a deficiência intelectual, vamos falar de transtorno de humor na infância, né? Porque não é um transtorno próprio da infância, mas as crianças também podem fazer. Transtorno de humor, depressão na criança. Como no adulto, são exigida a presença de 5 critérios diagnósticos, por pelo menos 2 semanas, 15 dias, que não podem ser explicados por uso de substâncias ou condição médica geral. Sempre aquela tônica em psiquiatria. Excluir condição médica geral causando aqueles sintomas ou uso de substâncias que causam prejuízo social ou acadêmico. Os critérios obrigatórios, ao menos um deles tem que estar presente. Humor depressivo, perda de interesse ou prazer. Com uma diferença, na criança é chamado de humor depressivo ou irritável. Então, muitas vezes a criança era confundida no passado com TDAH por estar irritada. Perda do interesse ou prazer são os mesmos dois sintomas obrigatórios do adulto, não são os dois juntos, tem que ter um deles obrigatoriamente. E os critérios secundários é perda ponderal para a idade, déficit ponderal para a idade, que é alteração de apetite, isso, né? Alteração de sono, alteração psicomotora, a criança pode ficar lentificada ou agitada, fadiga ou perda de energia, que é a fatigabilidade, desvalia ou culpa inapropriada, dificuldade de pensar ou se concentrar, que o adulto confunde muito isso com perda de memória, e o pensamento de morte. Então, 2 lá mais 3 aqui, 1 lá mais 4 aqui, você chega por 2 semanas e não sendo causado por substância ou condição médica geral, você faz um diagnóstico de depressão na infância. E o transtorno bipolar do humor, que não precisa ter os dois polos, apesar de ser bipolar, para você diagnosticar bipolar, você tem que encontrar presente ou histórico de um episódio maníaco, que é aquele humor elevado que dura pelo menos 1 semana. A associação com outras comorbidades, como TDAH, transtorno de conduta e TOD, em os episódios maníacos pouco claros, torna esse diagnóstico controverso. É difícil fazer esse diagnóstico. Eu mesmo, em 20 anos de atuação só na psiquiatria, nunca fiz esse diagnóstico na criança. São exigidos os mesmos critérios para os adultos. São necessários 3 dos critérios para a mania, que duram pelo menos 1 semana, ou qualquer tempo, se for necessária hospitalização. Ou seja, às vezes pode ter durado um dia, mas era tão grave que a criança internou nesse mesmo dia e foi feita medicação em doses grandes, a criança sentou, 3 dias depois a criança já estava calma, tudo bem, mas foi necessária hospitalização. Você considera que aquilo foi um episódio maníaco. Autoestima elevada e grandiosa, os critérios autoestima elevada ou grandiosa, redução da necessidade de sono, não é que o paciente não consegue dormir, o paciente não sente necessidade de dormir. Pressão por falar, tem uma fala acelerada, fuga de ideias ou pensamento acelerado, distratibilidade, hipervigilância com hipotenacidade,
aumento da atividade voltada para objetivos, quer dizer, eles botam na cabeça alguma coisa e ficam tudo totalmente voltado para aquele objetivo, e excessivo envolvimento com atividades prazerosas ou potencialmente danosas. Veja que muitos sintomas aqui, até os adultos às vezes aparecem no consultório acreditando que tem TDAH. Por quê? Porque eles estão com a pressão por falar, estão acelerados, estão ligados em 220, fuga de ideias ou pensamento acelerado, eles acham que estão com desatenção porque eles esquecem do que estão falando, do que estão fazendo, eles ficam extremamente distraídos e hipervigis, então eles acreditam que eles têm um TDAH. Aí tu olha a história, vê que aquilo não tinha na infância, que agora que ele está assim, é um episódio maníaco que o adulto está tendo e ele está confundindo com TDAH. Olha só a questão do autodiagnóstico. Diagnóstico diferencial da doença bipolar na infância é quando houver psicose, quer dizer, alucinações e delírios. O principal será com esquizofrenia. Também é preciso pesquisar critérios para TDAH e transtorno disruptivo do humor. O tratamento é a psicoterapia e a farmacoterapia, né? E em caso de criança com surto eufórico, avaliar hospitalização. Para a depressão estão indicados quaisquer dos antidepressivos. E na doença bipolar, o carbonato de lítio, assim como no adulto está indicado, se houver psicose, também um neuroléptico. O mais usado em crianças é a risperidona, antes o haloperidol foi o mais importantemente usado. Eu ainda gosto muito de usar o haloperidol, porque ele tem menos ganho de peso que a risperidona e é bastante incisivo, bastante potente. Atualmente os propagandistas têm propagado muito o aripiprazol, incentivando os médicos a entrar o aripiprazol nas crianças. Psicose na infância, né? Falando aí de esquizofrenia. Eu creio que aqui tem um caso clínico real meu e vamos ler sobre ele. Né? JC é um menino de 7 anos trazido pelo pai ao ambulatório SUS de psiquiatria do município, onde, segundo o pai, ele se trata por 1 ano. Eu herdei esse ambulatório de outro médico que já estava tratando há 1 ano por transtorno de ansiedade e depressão. Faz uso de tofranil 10 miligramas ao dia, uma dose muito pequena. Eu, como novo médico, indagava se houve melhora, mas o pai informa que não quer ficar na escola e quando fica, não interage com os outros colegas ou professores e fica pedindo para voltar para casa, que várias vezes precisou apanhar ele na escola, que começou com 6 anos, no primeiro ano escolar, que antes não tinha esse medo, falava bem e se relacionava com as crianças da vizinhança. 7 anos esquivo, no nome desse caso. Ao exame, se mostra esquivo, sem olhar para o examinador, olhando para o chão, o tempo todo agarrado à camisa do pai e tentando esconder-se atrás do pai, sem responder às indagações desse examinador e pedindo para ir para casa. Decida levar as doses terapêuticas para transtornos de ansiedade, a imipramina, depois associo com fluoxetina e clonazepam por 1 ano, sem qualquer melhora. Acionei o conselho tutelar para verificar se a criança era bem vista em casa, se tinha medicação. Fiz a dosagem sérica das medicações e nada de errado foi encontrado. Quais sinais e sintomas foram encontrados? Muito medo, desorganização, não está disfuncional essa criança e não responde aos remédios para transtorno de ansiedade depressiva. Qual seria o diagnóstico, então, para uma criança que está com medo extremo e desorganizada? O tratamento estaria correto? O que fazer? Olha, a gente já tratou com doses eficazes para transtorno de ansiedade depressiva. Não tem resposta, a criança está desorganizada. Esse extremo medo, a gente precisa pensar em psicose. Ela não está amedrontada por um quadro psicótico. O que fazer? Retirei a imipramina, fluoxetina e Rivotril e iniciei haloperidol gotas, 3 miligramas ao dia, 10 gotas de manhã e 20 à noite. 2 meses depois, o pai entra sorridente, o menino pela mão, que solta a mão do pai e cumprimenta esse examinador. O pai traz relatório da escola informando que o estudante agora frequenta em tempo integral, dialoga com a professora, já interage com alguns colegas e tem se interessado pelas tarefas. 1 ano do colega anterior, 1 ano comigo, e nós estava comendo mosca e não enxergava que essa criança estava com um quadro psicótico. Foi iniciar o haloperidol e a criança melhorou vertiginosamente. Meu Deus. Quais os sintomas e sinais encontrados? O medo era psicose, mas ele nunca verbalizou sobre as alucinações e provavelmente não vai verbalizar. Às vezes a gente tem que perguntar direto, e as vozes? O que as vozes falam?
Muitas vezes o paciente vai ignorar, não vai responder nada. Mas só o fato dele dizer, não dizer que não ouve voz, às vezes as vozes proíbem o paciente de falar das vozes. Qual o diagnóstico? Esquizofrenia de início precoce, né, de início da infância. O tratamento estava correto? Não estava correto, ele precisava de antipsicóticos. Imipramina e fluoxetina nunca iriam ajudar. O que fazer? Precisava completar os protocolos e pensar nos diagnósticos diferenciais. Não está respondendo a uma terapia eficaz para aquele diagnóstico, você tem que pensar que a gente está com o diagnóstico errado, né? Psicose na infância, esquizofrenia e transtorno bipolar do humor, transtorno afetivo bipolar. A esquizofrenia é a doença do adulto jovem, mas rara na criança, contudo existe. Quanto mais precoce será, pior será o prognóstico, porque se a esquizofrenia acaba com a mente de um adulto que já estava na faculdade, por exemplo, uma mente já formada, imagina uma mente que ainda não terminou de se formar. E as crianças têm mais sinais premonitórios do que aqueles que adoecem na idade típica. Elas têm mais isolamento social, ideias estranhas, mau relacionamento com os pares, hiperatividade, atrasos no marco do desenvolvimento, mas isso é difícil da gente notar. Para o diagnóstico de esquizofrenia, F20 é necessário o kit psicose. 5 coisas. O kit psicose, 5 coisas. Alucinações, que é ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. Delírios, são crenças convictas erradas, que é algo que não existe. Discurso desorganizado, ou seja, pensamento e discurso desorganizado. Comportamento desorganizado ou catatonia. E sintomas negativos. Os chamados sintomas negativos, entre eles está o achatamento da afetividade, o afeto aplainado, que se confunde com o autismo. Só que não é autismo porque a criança ou o adulto jovem adquire isso depois da fase de psicose, de alucinações e delírios aqui. Então, sintomas negativos é abulia, ausência de vontade, ausência de pragmatismo, o achatamento do afeto, o aplainamento do afeto. O paciente fica paradão. Sintomas negativos os leigos chamam de depressão pós-esquizofrênica. Mais estes, disfunção socioocupacional, o paciente não fica funcional, 6 meses de persistência dos sintomas negativos ou dos psicóticos, né? E excluir transtorno de humor, excluir condição médica geral e relação com transtorno desintegrativo da infância. O tratamento, a farmacoterapia na fase aguda e manutenção. Todos os antipsicóticos podem ser usados. Na fase aguda, você usa uma dose mais elevada de antipsicótico, da dose que tirar da crise, para a fase de manutenção, normalmente você reduz para metade da dose e faz a manutenção. E quando que se retira os antipsicóticos é uma eterna dúvida. Tão grave é o quadro psicótico, eu prefiro não tirar desses pacientes e mantê-los com um antipsicótico mesmo, que seja numa dose mínima. Psicoterapia quando remitidos sintomas psicóticos. Se o paciente está delirante ou alucinando, você não vai pedir para ele fazer psicoterapia, mas quando os sintomas positivos, alucinação e delírio, estiverem remitidos, aí o paciente deve fazer terapias. 7 anos com medo. Outro caso aqui para a gente ver. FV tem 7 anos e foi trazido para a consulta psiquiátrica de urgência pela mãe adotante. É um menino adotado. Mas na consulta conta que há cerca de 6 semanas, um mês e meio, o menino demonstra medo excessivo, dormindo mal e pelo menos uma semana não dorme. Fica somente com ela e tem um mantra, verbaliza o tempo todo. Tô com medo, mãe. Mãe, tô com medo, tô com medo. Relata que a pediatra iniciou amitriptilina, fez exames e foram normais, que levou na neuropediatra que receitou sertralina, 25 miligramas, mas não melhorou nada nessas últimas 4 semanas. Ao exame, se mostra com medo, quando o indagado responde somente: tô com medo, mãe. Tem bom estado geral, é magro, mas segundo a mãe sempre foi assim e tem aceitado menos os alimentos. Receitei risperidona 1 miligrama 2 vezes ao dia e Fenergan à noite. Retornando em 2 semanas muito melhor, segundo a mãe ele voltou ao normal. Solicitado manter 1 miligrama à noite e não mais retirar. Esse menino estava em outro estado, não vim embora logo depois, nunca mais ouvi. Hipótese diagnóstica F23, transtorno psicótico agudo esquizofreniforme. Módulo de psiquiatria da infância, aqui é só um preâmbulo. No mundo da lua, outro caso, mudamos. Então vimos 2 casos de psicose ali.
No mundo da lua, menina de 8 anos é trazida para consulta por sugestão da professora do terceiro ano escolar. A professora informou que a criança, na volta das férias, tem tido dificuldades para realizar tarefas. Raramente é agitada, mas não consegue terminar as tarefas a tempo dos demais colegas. Todo mundo já copiou, ela não copiou. Comete erros por descuido em suas provas. Está na média, mas comparando com o ano anterior, as notas pioraram e parece devanear em sala de aula. Os anos vão subindo, as exigências vão aumentando. A professora afirma que precisava repetir várias vezes as orientações para ela concluir uma tarefa. A estudante gosta da educação física e vai bem nessa disciplina. A educação física não exige esforço mental continuado, né? Os pais notam um comportamento semelhante em casa, mas contornam os problemas supervisionando as tarefas dela desde a pré-escola e permanecem com ela até terminar. Que para ela se aprontar de manhã para a escola, a mãe tem que lhe ajudar. Seu quarto é uma bagunça e perde as coisas frequentemente. Os pais a descrevem como uma criança feliz e que gosta de brincar com o irmão e seus amigos. Então aqui está excluído o transtorno do espectro autista, porque ela se comunica, ela é feliz e ela se relaciona bem com os irmãos. Observam que, com exceção da educação física, ela não gosta da escola. Qual o diagnóstico mais provável? Qual o tratamento recomendado? O que vocês acham? Essa criança que fala é inteligente, mas se atrasa, perde as coisas, parece estar no mundo da lua. Os achados têm desatenção, distratibilidade, má concentração, mau desempenho escolar, dificuldade de seguir as instruções, tem desorganização e tem esquecimentos. 4, 5, 6, 7. Precisa 6 critérios para fechar o diagnóstico de TDAH predominantemente desatenta. 6 ou mais sintomas listados para desatenção, hiperatividade e impulsividade por mais de 6 meses. Evidências de início antes dos 12 anos da idade e é um prejuízo em mais de um contexto, casa e escola, por exemplo, e o prejuízo é significativo. Sintomas para desatenção. Não presta atenção a detalhes ou comete erros por descuido, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas na escola, não parece prestar atenção quando é abordado diretamente, parece que não ouve quando falo diretamente com ele, não acompanha instruções e não completa as tarefas, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, evita, não gosta ou é relutante no envolvimento em tarefas que requerem manutenção do esforço mental durante longos períodos de tempo, por isso que ela gosta mais da educação física, frequentemente perde objetos necessários para as tarefas ou atividades escolares, os pais têm que recomprar, distrai-se facilmente, é esquecido nas atividades diárias. Esses são os critérios para desatenção. E os critérios para hiperatividade barra impulsividade, tem outros 9, movimenta ou torce as mãos e pés com frequência, frequentemente movimenta-se pela sala de aula, é um ligado dos 2020, transita na sala, corre, faz escala com frequência excessiva, muitos desses meninos já quebraram o punho porque andam corrimão de bicicleta, da árvore, etc. Tem dificuldade de brincar tranquilamente, ele desorganiza o brinquedo dos outros e muitas vezes é rechaçado pelos outros na escola das brincadeiras e acaba ficando isolado, e aí vem alguém pensar em autismo. Frequentemente movimenta-se e age como se estivesse ligado na tomada de 220, costuma falar demais, frequentemente responde às perguntas de modo abrupto, sem esperar completar a pergunta ele já responde, frequentemente tem dificuldade de aguardar sua vez, fura uma fila e frequentemente interrompe os outros ou se intromete nas falas. Os meninos são tipicamente mais hiperativos e as meninas desatentas, mas também pode acontecer o contrário, e está descrito na literatura que atinge cerca de 5% das crianças. Não tratado, o TDAH tem 4 vezes mais incidências para se envolver com o uso de substâncias psicoativas na adolescência e adulto jovem. Também tem maior chance de desenvolver transtorno de personalidade antissocial e cruzar com o sistema judiciário criminal. Das crianças que têm TDAH, que evoluem com TOD, depois com transtorno de conduta, eles vão ser transtorno de personalidade antissocial aos 18 e muitas vezes vão ter problemas aí com drogas e criminalidade. Diagnóstico diferencial do TDAH. O transtorno de conduta, que tem manifestações de violência e violações a regras, enquanto que o TDAH é só desajeitado. Então, mas muitas vezes é o TDAH que evolui para o TOD e transtorno de conduta.
Transtorno bipolar, a inquietação, a distratibilidade é restrita ao episódio maníaco e tem componente afetivo do humor elevado. Já o TDAH, ele é o tempo inteiro inquieto e com distratibilidade. Já o bipolar é só no período da crise. Todo mundo vai falar, ele não é assim, ele está assim. Intoxicação por chumbo, que eu nunca vi, pode levar à hiperatividade. Pode ser dosado no sangue. Eu nunca encontrei alguém, muito poucas vezes dosei, ou ter essa suspeita de intoxicação por chumbo. Psicoterapia, tratamento, psicoterapia e farmacoterapia. E às vezes a psicoterapia precisa ser aos pais, porque o pai precisa compreender como conduzir essa criança. E às vezes os pais se descompensam com essa criança. A farmacoterapia de primeira linha são os estimulantes. Nós temos o metilfenidato e o Venvance. Agora tem uma outra medicação semelhante aos tricíclicos, que é o Alenta, que é receita carbonada, é um noradrenérgico também. Então, antigamente a gente usava nortriptilina e imipramina para hiperatividade, agora parece que a indústria fez outro medicamento. Não há mais na literatura, mas a imipramina funciona bem e é uma opção para casos de comorbidade com dependência química. Agora pode-se usar nortriptilina, porque a imipramina falta muito no mercado. A bupropiona, considerada medicação de segunda linha, medicação dopaminérgica. E aqui, tratamentos alternativos, né? Abundam trabalhos que relacionam o consumo de glúten, caseína, açúcar e conservantes à neuroinflamação. Então, você vai olhar que tem muito estudo TDAH e glúten, TDAH e leite, TDAH e conservantes. Então, uma alternativa a crianças que não respondem ao tratamento medicamentoso, retirar alimentos industrializados, açúcar, laticínios e trigo. Muitas crianças melhoram porque melhora a inflamação intestinal e, consequentemente, melhora a neuroinflamação e elas têm uma melhora sintomática. Vamos para outro caso clínico, adolescente de 15 anos trazida ao psiquiatra pelos pais, que acreditam que ela está deprimida. Essa, no mundo leigo, toda alteração de comportamento ou de humor, as pessoas pensam numa depressão. A depressão dela é assim, a depressão dela é assada. Queixo que há 2 ou 3 anos, então já tem bastante tempo, suas notas vêm baixando porque mata aulas. Transgride regras, né? Tem se envolvido em brigas, outra transgressão de regra, e que anda com a turma errada, culpados são os outros, e à noite chega depois do horário combinado, outra transgressão de regra. Tem 3 transgressões de regra. A paciente afirma que não há nada de errado com ela, mas que os pais precisam deixá-la em paz. Diz que dorme e come bem, confirma que mata aulas para ficar com seus amigos vendo filmes e comendo as guloseimas que roubam na conveniência. 4ª transgressão. Tá tudo normal, né? Rouba na conveniência. Com a turma errada, afirma que briga para provar que é tão durona quanto seus amigos, mas reconhece que já bateu em alunos mais jovens da escola. 5ª violação de regra, está até cometendo crime, batendo em criança menor. Não está preocupada com as suas notas e quer que seus pais deixem ela curtir a juventude. Nega o uso de substâncias psicoativas e álcool, exceto às vezes das festas. Então ela usa 6 violações. Qual é o diagnóstico mais provável? Qual o tratamento? Algum precisa ser começado? O que vocês pensam do diagnóstico aí, dessa menina? Cheia de violações de regras. Conduta, né? Achados. Ela tem agressão a pessoas, furtos, violação de regra, mais de 1 ano acontecendo e tem prejuízo escolar e familiar. Critérios diagnósticos para transtorno de conduta. Padrão repetitivo e persistente por pelo menos 1 ano, ocorrendo pelo menos 3 sintomas: agressão a pessoas ou animais, destruição de patrimônio, fraude ou roubo, sérias violações de regras. Ela tem agressão a pessoas, fraudes ou roubos e sérias violações de regras. Pode ser contado mais de um sintoma em cada categoria. Sim. B. Causa prejuízo significativo. Com certeza as notas estão ruins, os pais tiveram que se movimentar a levar. E tem menos de 18 anos, porque se tivesse mais de 18 anos seria transtorno de personalidade antissocial. Diagnóstico diferencial é com transtorno desafiador opositor, que é parecido, mas não costumam causar prejuízo a terceiros, não praticam atos tipificados como crime, comportamentos ocorridos exclusivamente durante a mania do transtorno afetivo bipolar também não ocorrem em resposta a um fator estressor ou transtorno de adaptação
com perturbação da conduta. Transtorno de personalidade social nos maiores de 18 anos. O tratamento do transtorno de conduta é muito difícil e o prognóstico é desanimador. Envolve estabelecer regras e que a criança assuma as consequências das suas ações. Tratar com psicofármacos os sintomas-alvos, gabapentina e neurolépticos, para reduzir a agressividade e a impulsividade. E aqui eu trouxe um caso meu, de 28/7/22, que é um caso que eu vi, eu vou contar essa história aqui, mas eu vi entre Natal e Ano Novo, em 2019, e vem com a mãe e conto que aquela época, de 2009 para cá, houveram percalços com uso de drogas, violência, abrigo em comunidade terapêutica, vida conjugal homoafetiva, foi ameaçado pelo companheiro. Esse é o caso que eu vi entre Natal e Ano Novo, quando o consultório está fechado. A mãe deve ter me acessado, quando ele tinha 15 anos, deve ter me acessado via rede social. Eu vi no consultório e foi medicado. Depois eu revi em abril, sumiu. Aí os pais me contaram agora que ele foi internado na comunidade terapêutica, saiu da comunidade terapêutica. Antes de ir para a comunidade terapêutica, ele foi trabalhar numa fazenda e lá ele foi flagrado jogando soda cáustica nos animais. E aí ele tiraram para a comunidade terapêutica. Lá ele arranjou um companheiro, um afetivo, foi morar com ele. Aí quando esse companheiro passou a usar droga com ele, brigaram, foi ameaçado de morte, a mãe foi lá e resgatou ele e trouxe para casa. E ele foi pego roubando na cidade dele, sofreu um processo, depois ele subiu com a bolsa, os documentos da mãe dele, extraviou tudo para parecer que não era ele, mas era ele que tinha roubado a mãe dele. E agora ele está preso. Então, era um menino com hiperatividade que evoluiu para o transtorno desafiador opositor, transtorno de conduta, e agora é antissocial, estava de tornozeleira quando eu vi aqui, e agora está preso. Robert, 7 anos, encaminhado para o psiquiatra. Era muito difícil de lidar com ele na hematologia, onde se trata de uma leucemia. Ele recusava e fugia da clínica quando era convidado a cooperar com as coletas de sangue e exames de imagem. Era mal-humorado e propenso à discussão com irritabilidade. Os pais relatam que ele é cronicamente mal-humorado e em casa era semelhante ao da clínica e se mantinha assim há vários meses. Discutia com a mãe solteira sobre qualquer solicitação, como limpar o quarto. Antes dos problemas no hospital, começara com problemas semelhantes na escola, mais de um contexto. Sempre suspenso, porque verbalmente agressivo com as professoras. Robert, 7 anos. A mãe é soropositivo para HIV e o pai morreu há 3 anos por AIDS. E a mãe usava drogas de forma intermitente durante a gestação. Robert, com frequência, gritava com sua mãe com todas as suas forças, sem que ela evidenciasse qualquer reação ou tentativa de contê-lo. Ao exame, demonstrou inteligência normal, não tinha sintomas para TDAH e não tinha dificuldade de aprendizagem. A mãe descreveu seu desenvolvimento como normal, exceto por sua tendência a ser mal-humorado. Achados em Robert, 7 anos. Recusa em receber ordens e seguir as regras, discute com adultos, é mal-humorado e perde a calma, se irrita com facilidade, tem crises de raiva. Qual é o diagnóstico? Transtorno desafiador opositor. Critérios: A, B, C e D. Critério A, um comportamento negativista, hostil, desafiador por 6 meses com 4 dos seguintes temas, dos 8. Perde a calma, discute, desacata, é incomodativo, responsabiliza os outros por seus erros, se irrita, crise de raiva, rancoroso e vingativo. B, não causa comprometimento significativo. C, não decorre de um transtorno psicótico ou de humor. E D, não satisfaz os critérios para transtorno de conduta, esse é maior de 18 anos, para transtorno de personalidade dissocial. Diagnóstico diferencial do transtorno desafiador opositor com o transtorno de conduta, o TDAH com as psicose e transtorno de humor. O prognóstico dependerá da condução que a família conseguirá dar ao caso. Podem ter 2 cursos: se tornar transtorno de conduta, os mais agressivos tendem a virar transtorno de conduta, e para remissão, os menos agressivos. O tratamento: intervenção familiar por meio de treinamento dos pais em habilidades de manejo da criança no sentido de reforçar os comportamentos adequados
e ignorar ou não reforçar aqueles indesejados. Psicose e psiquiatria da infância e adolescência. Aqui está, Dr. Toledo, entrando no site doutortoledo.com, você encontra esse banner, transtorno do espectro autista, a explosão diagnóstica. Você clica aqui, você vai chegar na aula que fala do transtorno do espectro autista, que precisa ser integrado diferencial com tudo isso que a gente estudou aqui. Sugiro muito que você me siga nas redes sociais aqui, YouTube, Instagram e Facebook, e na internet, para entender mais sobre TDAH e autismo, seguir a doutora Tiele Machado, médica, e também, se vocês quiserem saber mais sobre o tratamento não medicamentoso através de uma dieta mais equilibrada, menos inflamatória, é a doutora Denise Carreiro Nutri. Denise Carreiro, nutricionista, vocês vão encontrar ela no Instagram. Tem muito material sobre essa alimentação não inflamatória. E chegamos ao fim aqui desse material de diagnóstico diferencial dos transtornos da infância, transtornos neuropsiquiátricos da infância. Espero que eu tenha conseguido colaborar alguma coisa. Lembrando que eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir. Aguardo seus comentários aqui na área pertinente. E se isso foi útil para você, dá teu like e encaminhe esse conteúdo para quem você possa ajudar com esse conhecimento. Muito obrigado e até mais.